Não devemos tratar os outros pelo seu exterior, pois é sábio aquele que vê a beleza que vem do coração. Olá, eu sou Luzia Caetano, professora de educação infantil, e hoje, na nossa penúltima história, nós vamos tentar sensibilizar as crianças para evitar classificações com estereótipos que já estão enraizados em nosso meio social. A história de hoje é O Patinho Feio. O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que estava ansiosa para a chegada de seus patinhos. Os ovos estavam se abrindo e os seus filhotinhos estavam nascendo. Quando o último ovo se quebrou, todos levaram um grande susto. A mamãe pata não acreditou que aquele patinho tão feio podia ser seu. O patinho era muito feio e por isso ninguém queria brincar com ele. Ele se sentia muito triste e sozinho. Um dia, o patinho feio resolveu ir embora para bem longe. Ele estava com fome e com medo. Dormiu no meio do caminho e, quando acordou, encontrou um grande lago. Ele resolveu ficar naquele lugar, pois havia muitos peixes para se alimentar. Com o passar dos dias, foi crescendo e tornando-se forte. Quando a primavera chegou, os cisnes apareceram no lago. Um belo cisne veio conversar com o patinho. Ele não acreditava que um belo cisne quisesse ser seu amigo. Quando viu seu reflexo na água, o patinho feio descobriu que ele era um belo cisne também. Daquele dia em diante, resolveu se juntar àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu muito feliz. Nesta história, já de início, nós fizemos a mudança do título. Não foi apresentado para as crianças o Patinho Feio. Foi lido o título da história como O Patinho Diferente. A intenção dessa mudança é porque feio já traz uma certa classificação. Oralmente, dependendo das situações do cotidiano, debatíamos assuntos relacionando-os com a história. Para esta história, fizemos um painel pintado, expomos ele na sala e convidamos cada aluno para escolher o seu patinho diferente preferido. Esta atividade serviu apenas para observarmos a preferência das crianças e analisarmos se existia alguma delas que já apresentassem preconceito na cor dos patinhos, porque no painel era oferecido patinhos grandes, pequenos, patinho marrom, patinho preto, patinho amarelo embranquiçado, patinho amarelo alaranjado. Um aluno que foi até o painel, ele me ajudou a introduzir o principal assunto da história, porque ele passou a mão no painel e disse: eu escolho todos. O meu preferido é 1, 2, 3, 4, 5, são todos. Somente um aluno, que já conhecia a história com o título correto, classificou o patinho como feio. Ele foi até o painel e disse: o patinho feio é este. E era o patinho da cor preta. Então eu perguntei para ele: por que você escolheu esse? E ele disse: não sei, ele é assim, coitadinho. Em uma das rodas de conversa, nós questionamos a imagem que foi exposta no painel, que eram 5 patinhos diferentes, tamanhos e cores diferentes, mas que estavam se divertindo em uma única lagoa. Que nós podemos perfeitamente dividirmos o mesmo espaço com respeito, como o da sala de aula. Nós fizemos uma dinâmica com algumas crianças: Paulo, Maria Eduarda, Andressa, Murilo, Cauã. Vejam essas crianças.
O nome delas já mostram que cada uma é diferente. Elas são diferentes no nome, elas são diferentes em suas características e nós colocamos adereços nessas crianças. Elas são diferentes conforme o adereço que cada uma está usando. Precisamos nos aceitar, aceitar os outros e conviver com respeito. Para dar leveza nessa mensagem, a gente cantou uma musiquinha bem infantil que exemplifica um pouquinho deste assunto. Se eu fosse um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar, assim vou louvar. Cantar essa música e aproveitar a mensagem dela para confirmar o que foi mostrado utilizando as crianças, que cada um tem um nome, que cada um tem um jeito e que mesmo sendo diferentes, nós precisamos nos aceitar, nos respeitar e conviver em harmonia, sem preconceito, sem racismo. Para o caderno de atividades individual, as crianças pintaram um lago e colaram um patinho. As histórias deste projeto servem de ponte. Nós conseguimos interligar os conteúdos, se tornam interdisciplinar. Nós podemos explorar quantidades, cores, habitat, movimentos corporais. A memória se alimenta de afetos e as crianças são totalmente abertas a eles. Até mais!